Olá, sejam bem-vindos ao Diário de Produção. Hoje eu estou aqui com os alunos do quarto semestre de Audiovisual Matutino, Lucas Pelais e Ananda Moraes, que são o diretor e a designer de produção do curta-metragem Aquilo que Desapareceu. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Bom, ainda para começar o programa, eu queria que vocês contassem um pouquinho do curta, como ele é, a história dele. Acho que o Lucas pode falar sobre o começo do filme. O Aquilo que Desapareceu é um suspense dramático. Na história, a gente acompanha a vida de um homem que ele está cansado da rotina dele, que se resume só ao trabalho exaustivo e à mulher. E, de repente, as coisas começam a desaparecer sem explicação alguma. Isso intriga ele e deixa agora a rotina dele mais interessante e perigosa também. Bacana, então é um suspense. Sim. E trabalhar com suspense é bem difícil, né? Tem toda uma questão de linguagem, de cuidado. E como foi para vocês trabalhar com esse gênero? Suspense, para você criar a atmosfera, né, o clima de suspense, a gente teve que recorrer a filmes clássicos do Hitchcock, e alguns mais recentes também, do Denis Villeneuve e do David Fincher, para criar todo o estilo do filme. E assim, por que você acha que é a parte mais difícil de trabalhar com suspense especificamente? O suspense é fazer com que a pessoa sinta que algo está acontecendo ali, que ela fique tensa, que ela fique ansiosa por aquilo que vai acontecer. Prender a emoção no público, Sim. né, o tempo inteiro. E bom, agora falando um pouquinho mais sobre a parte artística, pelo trailer eu notei que as cores são sempre em P&B, né, e os enquadramentos um pouco mais fechados. E eu queria saber por que essa escolha dessa paleta de cores, essa linguagem? Então, inicialmente, a gente optou pelo PB por vários motivos, tanto pelo baixo orçamento, como pelo próprio tema, né, solidão, que tem a ver com isso. Então, a partir disso, a gente começou a estudar mais e viu que o preto e branco, na verdade, ele tinha muito mais significado dentro do que aquilo que Desaparecer estava oferecendo, né? Então, não é uma coisa estática, não fica só preto e branco, ele tem umas nuances e isso casa com tudo que está acontecendo na história, né? Então, tem uma evolução aí das cores. Então, a gente realmente trabalhou nisso. E o PB ele também oferece ao espectador que ele fique mais imerso na narrativa, né? Então você começa a reparar muito mais no que o personagem tá apresentando, no que a história tá apresentando, e com isso você passa a entender profundamente o que a narrativa está se propondo a fazer. Bom, pelo que eu vi, vocês se inspiraram bastante na mitologia grega, né? No conto de Narcísio. E por que a mitologia grega especificamente? Porque ela é recorrente na história, assim. As pessoas conseguem se identificar facilmente com os mitos. Eles foram contados em diversas mídias, então é um fator muito fácil de identificação. E apesar de ser uma coisa que é narcisismo e solidão que a gente sempre soube que existiu, né, que é contada há muito tempo, também é uma coisa muito, muito atual, né? Então as pessoas, quando elas veem esse tema, elas se identificam muito com isso, né? Bacana. Bom, e os atores? Como que foi, tipo, o processo de encontrar, não sei se vocês contrataram, se são pessoas que se ofereceram para trabalhar, se eles são profissionais, mas assim, a qualidade da atuação deles é muito boa. No trailer dá pra gente perceber isso. Eles são ótimos. A parte da equipe já tinha trabalhado com alguns. Não é todo o elenco que é profissional, mas os protagonistas são. O Júlio e o André eu já conhecia, né, de outros filmes. E o Júlio passou o contato da Grazi e eles foram sensacionais, contribuíram imensamente pro projeto. A interação e química que os três tiveram durante as gravações foi incrível. Então, assim, facilitou um super trabalho para a produção, né? Então, eles chegavam lá, sabiam exatamente o que tinham para fazer e abraçaram muito a equipe, o nosso trabalho também. E qual que foi a parte mais difícil de produzir, assim? Acho que a captação dos objetos, né? Na pré-produção, quando a gente estabeleceu como ia ser, desde a minha visão, né, da estética do filme, eu sabia qual seria o nosso orçamento, sabia como é que eu ia ter que trabalhar isso. Então, felizmente eu consegui manter o que eu tinha pensado. Claro que tem modificações que a gente faz, mas nenhuma ficou fora do que eu já tinha pensado, sabe?
Então, desde o início foi bem estabelecido, a gente fez uma pré-produção bem intensa, muito detalhista. Então, para a captação dos objetos e ir atrás de locação, foi difícil, mas dentro do que a gente esperava. E de você como diretor? Eu concordo com a Nanda, foi o processo de produção atrás de recurso, foi o mais complicado, porque por mais da abordagem mínima que a gente tivesse estabelecido, a gente precisava de muita coisa específica para fazer funcionar. Por mais que o PB seja mais simples do que fosse colorido, a gente precisava justificar aquilo na narrativa, então a gente teve que ir atrás de um monte de coisa para poder fazer o filme acontecer mesmo. Bacana. Bom, então agora a gente vai conferir o trailer deles e para vocês verem um pouco do trabalho. Bom, então agora para finalizar, eu vou fazer uma última pergunta, que eu queria saber, para vocês dois, o que ficou de experiência de todo esse processo? Foi delicioso trabalhar em equipe, né? E a gente precisou se virar muito, porque tínhamos um tempo muito apertado, então surgem problemas na hora da produção que você precisa resolver assim, muito rápido, né? Para não atrapalhar o cronograma. Então acho que a agilidade, saber trabalhar sob pressão e saber trabalhar em equipe e usar a comunicação para isso é uma experiência muito boa, porque faz a gente desenvolver outras habilidades, né? Então, a comunicação é um desafio, é o que está presente no nosso trabalho, mas é um desafio. Então, acho que a gente aprendeu a lidar muito bem com isso e a interação da equipe sempre foi muito boa. Apesar de ser um processo difícil, né, que é fazer um filme, a gente soube lidar muito bem, interagir muito bem e levar com muita tranquilidade, assim, os problemas que a gente tinha para resolver. Foi complicado, mas recompensador. Talvez seja algo que a gente nunca venha a ter novamente, um projeto que demorou um ano para ser concretizado e no final de contas, tipo, a gente teve que enfrentar muitos problemas pessoais, do próprio trabalho, lidar com a faculdade também, mas no final a equipe inteira ficou satisfeita com o trabalho. Vocês ficaram orgulhosos Sim, do trabalho? com certeza. Bom, eu tenho certeza que ficou muito bom, que vocês devem estar muito felizes com todo o processo. E que aliviados que terminou, talvez. Então, E muito obrigada, gente, por estarem aqui, por terem se disponibilizado. A gente agradece bastante. Parabéns pelo trabalho. obrigado. E agora a gente fica por aqui. Muito obrigada você que acompanhou e até o próximo Diário de Produção.